Será que o IVVB11 vai ser o ativo que vai deixar muita gente rica em 2025? A gente olha de 2015 para cá, é mais fácil de a gente enxergar uma crescente constante aqui. Quem investiu nesse período multiplicou o capital por mais de 5 vezes. E apesar de ter vivido uma queda no começo desse ano de 2025, o que a gente vê de lá para cá, uma alta de pouco mais de 13%, demonstrando a força desse mercado. E aí fica a pergunta, será que essa é a hora de colocar muito mais dinheiro para ganhar muito mais dinheiro nos próximos anos com esse ativo? Ou será que o pico já passou e daqui para frente ele vai começar a subir bem menos? Boa, vamos lá, e a primeiríssima coisa para deixar todo mundo na mesma página é a gente lembrar o que é o IVVB11. Esse ativo que não é uma ação especificamente, ele na verdade é uma cesta de várias ações ao mesmo tempo. Toda vez que você ouvir falar da sigla ETF, Exchange Traded Funds, você vai lembrar de um espelho, aquele espelho que você tem talvez no banheiro da sua casa, que toda vez quando você acorda que você vai escovar o dente, você vê um espelho ali. Falou de ETF, você viu o espelho do seu banheiro. Por que que todo ETF ele é um espelho? Porque ele basicamente está espelhando um outro grupo de ações que já é conhecido. No caso do IVVB11, hoje ele espelha as ações do S&P 500, as 500 maiores empresas lá dos Estados Unidos. Ou seja, isso faz com que quem investe no IVVB11 automaticamente já está espelhando essas 500 ações americanas. Tudo isso através de uma cota que hoje está custando, enquanto eu gravo o vídeo, mais ou menos R$375. Colocou esse dinheiro ali no ativo, você já está comprando o Apple, o Amazon, o Walmart, Berkshire Hathaway, as principais empresas que você já ouviu falar lá dos Estados Unidos. E aí, se a gente olha para o que aconteceu nos últimos 10 anos aqui, a gente vê que R$100 mil investidos no IVVB11 se transformaram em pouco mais de R$560 mil. Mais de 5 vezes a valorização do patrimônio. Só que se a gente for lembrar o início desse ano de 2025, a gente vai ver uma queda que aconteceu nas cotações, saindo de cerca de R$420 e chegando a bater 340 ali para esse ativo. Muito puxado pelas propostas turbulentas do Trump sobre o tarifaço que ele queria fazer com a China e vários outros países ao redor do mundo. Mas realmente, de lá até aqui, o mercado já se recuperou bem forte, assim, já foram mais de 13% desde o pico da queda. Fazendo com que o resultado do começo do ano até agora fica em menos 6, ainda negativo, mas não tão forte quanto a gente viu até abril de 2025. Então aqui a gente começa a perceber algumas coisas. Numa janela um pouco mais longa de 10 anos, a alta parece muito clara, mas se a gente olha somente para esse ano, a gente já viu queda, já viu alta. E aí a gente começa a se perguntar, o que é que pode acontecer no mercado daqui para frente? Será que ele vai cair mais antes de voltar a subir? Será que ele vai ficar assim, vai subir cada vez mais? E bom, sabendo que a gente não consegue prever o futuro, vamos ver qual é a tese de alguns players analistas no mercado. Ora, nessa notícia aqui, a gente vê muita gente dizendo que a bolsa americana teria que cair ainda mais para virar oportunidade. Então, como o IVVB11 replica a bolsa americana, ele precisaria cair ainda mais para ver os preços realmente baratos de verdade. Nessa outra matéria aqui, a Hannah Forohar, do Financial Times, comenta que um possível cenário apocalíptico para o dólar assombra cada vez mais os mercados e os investidores. Comentando que, na opinião dela ali, uma ótima forma de reequilibrar os investimentos seria, na verdade, se afastar do mercado americano. Ora, como o IVVB11 replica não só as ações americanas, mas também a cotação do dólar nisso aqui, se o dólar cai muito, o IVVB também é afetado. E aí a gente vê mais uma afirmação aqui comentando que a gente tá vendo um processo de reprecificação do mercado americano, mas ainda não foi atingido o fundo do poço. Beleza, isso aqui é um composto de percepções de pessoas sobre o mercado. Vamos olhar para alguns dados para a gente entender o quão isso é verdade ou não. O primeiro deles que eu trouxe aqui para vocês é o famoso índice VIX, que basicamente é uma medida de pânico para os mercados americanos. No momento em que o VIX está muito alto, isso significa que a volatilidade do mercado americano também está muito alto, ou seja, a incerteza, o risco aumentou muito. Tanto é que se a gente for olhar do começo do ano para cá, o pico do VIX aconteceu ali em 8 de abril, que é o pico de queda do mercado americano nesse ano. E aí, se a gente começa a observar uma janela um pouco mais longa do VIX, a gente vê que nesse momento a gente já saiu daquele pico de risco mais alto, voltando para uma certa normalidade do mercado. O que é um patamar que a gente já encontrou em alguns períodos passados, inclusive no segundo semestre de 2024. E olhando para uma janela ainda mais longa, o VIX só esteve menor do que ele está hoje no período de 2024 mesmo. Se a gente pega o pós-pandemia até 2023, a média é que ele estava em patamares mais altos. Ou seja, olhando só para essa métrica aqui, parece que a volatilidade arrefeceu. Outro dado legal da gente dar uma olhada é a média do preço sobre lucro do mercado americano. Em linhas gerais, esse dado aqui nos fala qual é o período de retorno que eu vou ter em anos caso eu coloque meu dinheiro num ativo como esse e ele continue assim daqui para frente. Ou seja, olhando para essa métrica aqui, quanto maior ela for, mais tempo
você vai demorar até ver o seu retorno do investimento voltar. E quanto menor ela for, mais é um cheiro ali de que esse ativo pode estar barato, caso você olhe para essa meta. E aqui o legal disso é que a gente consegue olhar para o mercado como um todo. O que é que a gente percebe? Que depois da década de 1990, o patamar médio de preço sobre lucro da Bolsa Americana ele foi alterado. O que antes ficava na casa dos 15, dali para frente passou para ficar numa média de 20 a 25 vezes. Chegando a alguns picos, como no mercado em 2009, na crise do subprime, onde o preço sobre lucro chegou a 119 vezes. E nesse momento a gente vê um PL de 28 para o S&P 500, demonstrando que esse é um dos patamares mais caros, inclusive, do mercado americano desde o ano de 2010. Ou seja, se a gente olha só por essa métrica aqui, parece fazer sentido que o mercado tá caro mesmo. Ah, Felipe, então será que por causa disso também não é hora de investir no mercado americano? Como é que alguém pode ficar rico com esse ativo nesse momento? Porque, bom, se a gente for lembrar o que disse o próprio Warren Buffett, o maior investidor vivo da nossa geração, em uma frase recente e famosa em um dos seus encontros anuais da Berkshire Hathaway, o principal comentário do Buffett era: nunca aposte contra os Estados Unidos. Ou seja, sempre acredite na força do mercado americano. E pra gente tentar traduzir um pouco do porquê que o Buffett dizia coisas assim, vamos também olhar para algumas estatísticas. Nesse artigo recente de um blog que de vez em quando eu mostro para vocês aqui, a Wealth of Common Sense, um analista CFA chamado Ben Carlson, inclusive para quem for mais curioso, vale muito a pena ficar de olho nos artigos dele. O título do artigo era: o S&P 500 é livre de risco? Essa foi uma pergunta que ele recebeu de um seguidor. E o gráfico que o Ben trouxe no blog foi muito interessante. Isso aqui que está na tela para vocês mostra a rentabilidade de um investidor em qualquer período de 10 anos que ele tenha investido no mercado americano. O que é que isso quer dizer? Imagina que você pegou aqui o seu dinheiro e colocou no ano de 1956 de forma completamente aleatória no mercado americano. E você passou 10 anos com esse dinheiro investido no mercado. Qual foi a rentabilidade desse cara que escolheu investir nesse período depois de 10 anos? A gente consegue ver com a resposta que o gráfico coloca aqui pra gente. Nesse caso aqui, a gente tá falando de algo próximo a 400% nesse período. E essa mesma lógica se repete a depender de qualquer ano que você tenha investido. E o que a gente percebe de principal highlight aqui é que quase em nenhum momento dos últimos 90 anos, uma pessoa que investiu durante 10 anos no mercado americano não ganhou dinheiro. Isso só aconteceu nos períodos de 1938, 2008, durante a crise do subprime, e 1970, durante a crise das commodities que a gente viu mundialmente. O resultado mais comum para quem ficou um período médio, pelo menos, investido nesse ativo, foi ter rentabilidades bem acima da média, como também aconteceu no período entre 1981 até os anos 2000, e inclusive de 1952 até 1965. O Ben Carlson, inclusive, traz a mediana do retorno de 10 anos aqui, sendo de 175%. Ou seja, na média, teve muito mais gente ganhando dinheiro do que perdendo. Ora, então aqui a gente começa a tirar alguns insights de que realmente a força do mercado americano ela não vem de agora. E para quem tem um prazo médio para investir nesse ativo, as chances de você ganhar dinheiro são muito maiores do que a de perder. Um outro estudo muito interessante mostrando algo parecido com isso é esse aqui de outro blog chamado Of Dollars and Data, comentando aqui nas palavras do blog, nesse artigo que ficou famoso, dizendo que nem mesmo Deus poderia bater o investidor que investe de forma consistente no mercado americano. O que é que isso quer dizer? O artigo basicamente buscou comparar dois investidores. O primeiro deles seria um investidor perfeito, aquele cara que conseguiu encontrar o fundo do poço do mercado para colocar todo o dinheiro dele de uma vez. É o que se chama lá no mercado americano do cara que faz o buy the dip. Só que nesse caso, o investidor fictício aqui acertou a hora exata de quando fazer isso. E o outro investidor seria o famoso dollar cost averaging, que nada mais é do que um investidor que pegou uma parte do que ele ganha todos os meses para investir um pouquinho nesse ativo. E aí agora o blog começa a mostrar os resultados dessa pesquisa, demonstrando que a cada vez em que o mercado americano bateu um novo recorde, que a gente consegue ver aqui nos pontinhos verdes desse gráfico, o investidor perfeito esperou o fundo do mercado após um novo recorde para colocar o dinheiro dele. Quando o mercado bateu o recorde nos anos 2000 ali, o fundo do poço veio acontecer ali no auge da crise do subprime em 2009. Foi aqui que o investidor perfeito colocou todo o dinheiro dele. Nessa próxima figura, a gente consegue ver o acúmulo de dinheiro, de caixa que esse cara foi fazendo em verde, até chegar o momento em que ele simplesmente investiu o caixa dele inteiro. Isso foi acontecendo ao longo do tempo e ele foi aumentando o seu capital
investido. Em compensação, o outro tipo de investidor estava lá todos os meses, independente de subidas ou de quedas no mercado, estava colocando dinheiro todos os meses. E aí fica a pergunta no final: qual dos dois investidores você acha que ganhou mais dinheiro no final do dia? O cara que colocava dinheiro todo mês ou o cara que acertava o pico da crise para investir quando todo mundo estava vendendo e no momento em que o mercado estava mais barato de tudo? Por incrível que possa parecer e diferente da resposta que você pensou, o investidor que simplesmente colocou dinheiro todos os meses no mercado teve uma rentabilidade mais alta quando a gente olhou para o prazo mais longo, de 1970 para frente. E isso tem uma explicação muito simples. Enquanto o investidor perfeito estava esperando a hora exata, a hora mais barata do ativo ficar ótimo para ele investir, o outro cara continuava acumulando o patrimônio dele nesse ativo e pegando os dias de alta, comprando sempre tanto na baixa quanto na alta. E fazendo assim que quando o mercado subisse de verdade, ele já tivesse mais patrimônio acumulado ali. Isso daqui já é uma prova muito forte de que, independente do que está acontecendo com o mercado americano, para quem realmente pensa no longo prazo, os resultados tendem a ser expressivos. Até porque, do mesmo jeito que a gente já viu esse ano o mercado americano ter algumas quedas representativas de 5, 10, 15%, isso tende a acontecer todos os anos por várias razões diferentes. Esse gráfico aqui mostra as quedas recentes de 2009 até aqui e as suas narrativas lá do mercado americano. Resumo da ópera: sempre vai ter gente achando que as coisas não pioraram o suficiente e que podem piorar ainda mais. Em compensação, que a gente tem de histórico desse ativo e com a forma certa de investir, a grande maior parte dos investidores acabou ganhando dinheiro. Dito tudo isso, será que agora já é suficiente a gente dizer que o IVVB11 vai deixar muita gente rica esse ano? Afinal, esse ativo replica o mercado americano e o dólar junto. Vamos fazer umas contas pra gente entender isso. E antes que alguém pergunte: Felipe, o IVVB11 é melhor do que o GPUS, que é o novo ETF do Grupo Primo, que também replica o mercado americano? Bom, a gente já gravou um vídeo completamente detalhado te explicando isso na vírgula, não é o intuito desse conteúdo que você está assistindo aqui agora. Eu vou deixar ele linkado aqui, inclusive em algum lugar, para você clicar e assistir depois desse. O que é importante você saber aqui agora é que tanto o IVVB11 quanto o GPUS11, eles têm o mesmo ativo-alvo. Então todas as coisas que a gente está falando aqui servem exatamente da mesma forma para os dois. Beleza, dito isso, vamos ver o que aconteceu no Brasil, para quem investiu já há algum tempo nesse ativo do IVVB11. Isso, eu vou usar a planilha de simulação que a gente criou aqui no Clube do Valor e vamos colocar aqui uma pessoa que colocou seu dinheiro no IVVB11. De 2014 até agora, então mais ou menos nos últimos 10 anos, esse investidor teve uma rentabilidade de 20% ao ano. E mesmo quando a gente abate a inflação, isso aqui foi de 14% ao ano acima da inflação. Uma rentabilidade muito alta. Que fez, inclusive, com que o cara que colocou 100 mil reais lá no início, hoje chegasse a um patrimônio aproximado de 437 mil reais. Vamos imaginar que além dos 100 mil investidos inicialmente, esse cara colocou mais 5 mil reais todos os meses nesse ativo. Ora, ao invés de chegar nos 400 mil reais, ele teria chegado em quase 1.900.000 nos mesmos 10 anos. Então aqui a gente comprova na prática a capacidade de transformação do patrimônio. Ora, então deu para muita gente ficar rico sim com o IVVB11. Só que o que esse investidor aqui não sabia é que tinha uma forma melhor dele acelerar ainda mais o processo de riqueza dele no mesmo período. Isso com base em estratégias claras e comprovadas de investir, que eu quero te mostrar a partir de agora. Afinal de contas, foram as estratégias claras e comprovadas que fizeram com que a gente aqui no Clube do Valor alcançássemos mais de 4 bilhões de reais sob consultoria e gestão, ajudando mais de 2.000 famílias ao redor do Brasil e do mundo. E eu só tô te dizendo isso porque se você ainda tá na dúvida se o IVVB11 é o melhor ativo para você agora, como é que você pode aproveitar melhor as oportunidades que o mercado financeiro dá? E mais do que isso, se você quiser ter uma segunda opinião profissional de como é que você tá investindo hoje, aí eu preciso te convidar para participar de uma sessão de consultoria gratuita. Um espaço de 1 hora onde você vai conversar com um dos nossos especialistas treinados, certificados com as nossas filosofias, para que ele entenda, considerando o teu patrimônio atual, os teus objetivos, o teu perfil de investidor, se você está investindo bem o suficiente ou se tem algo ainda que pode melhorar para você se aposentar cada vez mais cedo. Para você participar é totalmente gratuito, você não tem risco nenhum, é só fazer a leitura desse QR Code que está aqui na tela ou clicar no primeiro link da descrição do vídeo. Beleza, agora como é que esse cara que investiu no IVVB11 poderia ter ganhado ainda mais dinheiro? Ora, a resposta está aqui, ó. Esse gráfico que está na tela mostra exatamente a rentabilidade do S&P 500 no longo prazo, já puxando desde 1994 para frente. Então, o cara que investiu nesse ativo teve exatamente essa rentabilidade. E aqui, traçado nesse gráfico, está também a rentabilidade do mercado brasileiro, medido pelo índice IBRX também no mesmo período. O que a gente vê de início é que a rentabilidade geral dos dois índices, tanto o Brasil quanto os Estados Unidos, nos últimos quase 30 anos, foi muito similar.
Agora, qual era a forma de ganhar ainda mais dinheiro para um investidor com esses dois ativos? E a resposta é muito simples. Juntar numa carteira só uma parcela de cada um desses ativos. No que a gente chamou de estratégia Bull Bear, a gente testou o resultado de quem teve metade da carteira em ações do Brasil e metade da carteira em ações internacionais. E o resultado foi simplesmente um retorno ainda maior do que qualquer um dos dois ativos de forma isolada. Ou seja, essa era uma forma de qualquer investidor ter uma rentabilidade melhor no longo prazo, somente por começar a melhorar a alocação de ativos da sua carteira. Então daqui a gente começa a concluir que o IVVB11 pode deixar muita gente rica, mas não sozinho. É por isso que a melhor pergunta para você é: será que o IVVB11 é o melhor ativo para mim agora? E é isso que eu quero te mostrar como entender nesse momento. E, inclusive, se você quiser um mapa ainda mais claro de como investir seus ativos de forma internacional, aí você precisa baixar um e-book. A gente escreveu gratuitamente para te mostrar o melhor jeito de investir no exterior. Esse é um guia completo contendo as nossas filosofias de investimento internacional. E para você ter acesso de forma totalmente gratuita, eu vou deixar um link aqui em cima para você fazer download ou também na descrição do vídeo. Beleza, Felipe? Então como é que eu sei se o IVVB11 é para mim agora ou não? Aqui você precisa responder duas perguntas muito claras. A primeira delas é: você prefere investir de forma ativa ou de forma passiva? Já ouviu falar nessa diferença? O investidor ativo é aquele cara que seleciona as ações da carteira dele, ele mesmo, para colocar ali dentro do portfólio. Para isso, ele tem que saber quais são as melhores ações, qual é o melhor momento de comprar, qual é o melhor momento de vender algum ativo. Enquanto que aquele cara que investe de forma completamente passiva, ele simplesmente vai comprar um ETF como o IVVB11 para que esse ativo replique o mercado lá fora e ele já tenha todos os benefícios de um dos maiores mercados do mundo. Se você respondeu que eu prefiro então me expor de forma passiva, não quero gastar meu tempo nem correr riscos lá fora, eu mesmo escolhendo os ativos, então provavelmente o primeiro passo do IVVB11 ser para você. Inclusive, essa é a forma que eu sugiro que a maioria dos investidores se exponha a ativos lá fora. Para você ter uma ideia, a gente aqui no Clube do Valor demorou mais de 9 anos para desenvolver a nossa primeira estratégia de investimento ativo lá no mercado americano. Isso porque não é nada fácil bater o índice S&P 500, você mesmo selecionando suas empresas. E foi isso que a gente conseguiu com a estratégia chamada de Momentum Estados Unidos, que está disponível para os clientes aqui do Clube do Valor e que no longo prazo, puxando de 2024 até aqui, teve uma rentabilidade mais de 50% acima do que teve o S&P 500 no mesmo período. Dito isso, para quem vai investir de forma passiva, o IVVB11 está muito perto de ser para você. A segunda pergunta que você tem que se fazer é se tem espaço na tua estratégia de carteira hoje esse ativo. E o que é que eu quero te dizer com isso? Imagina que agora você já é um investidor que deu alguns passos na tua jornada e você já tem um desenho ideal de carteira como esse que está aqui na tela para você, onde você definiu exatamente qual é a proporção de cada uma das classes de ativos que você quer ter. Esse, inclusive, é o principal passo que você vai tomar como investidor. Imagine então que agora você quer ter 25% da tua carteira em ações internacionais. Beleza, você tem lá R$1 milhão investido, você quer ter 250 mil nessa classe. Vamos pensar que o mercado está se mexendo, a renda fixa foi para cima, depois as ações aqui no Brasil caíram um pouco mais, as ações dos Estados Unidos caíram também. Você, com R$1 milhão investidos, não tem mais 250 mil em ações internacionais, você tem agora 200 mil. Ora, fazendo então com que seu portfólio tenha apenas 20% de ações internacionais, sendo que pela tua estratégia você quer 25%. Ora, aqui você chegou no gatilho perfeito para saber que sim, o IVVB11, caso você seja um investidor passivo, é a melhor oportunidade para você nesse momento. Tudo sempre com base na tua estratégia de carteira, que é o que permite, no longo prazo, resultados acima da média, como que a gente consegue enxergar por aqui. Dito tudo isso, o IVVB11 sozinho não vai te deixar rico. No curto prazo também não. E para saber a hora certa, você precisa de uma estratégia de alocação de carteira muito clara. Inclusive, se você quiser ajuda diretamente com isso, aí eu preciso te convidar para participar de uma aula gratuita que o meu sócio e fundador aqui do Clube do Valor, Ramiro Gomes Ferreira, vai te dar já na próxima terça-feira às 19 horas. E lá ele vai te mostrar as 3 alterações que você precisa fazer na tua carteira de investimentos para chegar até a dobrar o teu potencial de retorno sem precisar correr riscos desnecessários. Para você participar, basta clicar num link aqui da descrição do vídeo que eu vou deixar disponibilizado para você. Dito tudo isso, me conta o que é que você achou desse vídeo aqui. Comenta comigo aqui embaixo que eu quero ouvir, eu sempre leio todos os comentários de você. Aqui ao lado eu vou deixar um vídeo bem complementar a esse para você continuar assistindo e eu vou te esperar no próximo conteúdo.